Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Para nós é uma alegria podermos mais uma vez nos reencontrarmos no programa que todos aos sábados nós temos aqui na TV Paraná. Para nós é uma alegria porque estamos compartilhando acerca daquilo que nós cremos, a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que traz uma mensagem que pode transformar a vida de toda pessoa que nela crê. Porque Jesus Cristo é a mensagem central que a palavra de Deus nos mostra, a mensagem da salvação. Jesus Cristo disse que no mundo teremos tribulações e aflições, mas nele nós temos paz. Eu convido a você, durante esse programa que será exibido, acompanhar atento aquilo que será dito, porque a mensagem, com base na palavra de Deus, fala de um relacionamento pessoal que nós podemos ter com Deus. Será que é possível alguém se relacionar como um a um, ter uma amizade com Jesus Cristo, uma amizade com Deus? O pastor Rodrigues Lopes vai trazer uma mensagem falando do relacionamento de Pedro e Jesus, mostrando para nós ali algumas lições de como é possível, apesar das nossas falhas e limitações, termos um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Convido você a acompanhar essa mensagem comigo nesse momento. Olá, você telespectador, para mim é um prazer muito grande estar com você nesse dia e poder compartilhar com você, com a sua família, com as pessoas que estão próximas de você, uma porção da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com os amados nesta manhã, nesse dia, aliás, um trecho da palavra do Senhor. O texto está em Marcos capítulo 14. Leremos do 54 até o 56, depois do 67 até o 72. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Marcos 14, 54 até o 56, primeiramente. Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava assentado com os serventuários, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não o achavam. Agora o versículo 56. Muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. Agora, a partir do versículo 67 até o 72, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E vendo a Pedro, que se aquentava, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que diz, e saiu para o alpendre. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos circunstantes, este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente, tu és um deles, pois és Galileu. Ele começou a praguejar e a jurar, diz assim na minha versão, não conheço esse homem de quem falais. Imediatamente o galo cantou segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, chorou. Esse versículo, esses versículos, eles retratam a vida de Pedro. Pedro era um homem muito determinado, muito destemido, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que falava sem pensar. A gente olha para a realidade de Pedro, a gente estuda sobre a vida de Pedro e percebe algumas questões interessantíssimas. E eu proponho para essa nossa reflexão o seguinte tema: um homem restaurado nas mãos de um Deus todo-poderoso. Pedro era esse homem que era determinado, como eu falei, um homem destemido, mas muitas vezes com posturas descontroladas. Pedro falava sem pensar. É bem verdade que ele era extrovertido, é bem verdade que ele era um homem comunicativo, mas muitas vezes também precipitado. E eu fico imaginando Pedro se parecendo com muitos de nós. Eu costumo dizer que esse Pedro que estamos lendo aqui, talvez seja o personagem que mais se pareça conosco. O personagem mais semelhante a cada um de nós no nosso dia a dia, nós que somos seguidores de Cristo, nós somos servidores do Senhor, e talvez aqueles outros que ainda não servem ao Senhor, têm posturas semelhantes ao que Pedro tem. Era um homem, como eu disse, muito alegre, muito extrovertido, mas nos parece, quando estudamos a palavra do Senhor, que ele não tinha muito controle das suas emoções. Vemos vários episódios, podia citar aí Mateus 16,
de 22 a 23, quando Pedro, de uma forma ousada, começa a repreender a Jesus. Como entender uma situação assim? Alguém que caminhava com Jesus, alguém que conhecia o Senhor, participou de muitas experiências com Jesus, chega a ter a ousadia de repreender Jesus. Quantas vezes nós não temos, evidentemente, a possibilidade de repreender Jesus, porque Ele não está presente conosco no nosso dia a dia. Porém, as nossas ações são contrárias às ações de Jesus Cristo. E Pedro é esse homem que, embora tivesse essa determinação, falava sem pensar, como eu já disse, e ousa em algum momento repreender ao Senhor Jesus. Meu querido, eu e você temos posturas inconstantes. Eu e você temos atitudes muitas vezes contrárias à palavra do Senhor. Eu e você agimos muitas vezes com atitudes que vão contrária às ações e às vontades de Deus para a nossa vida. Pedro é esse personagem, esse homem que caminhou com Jesus, esse homem que experimentou muitas situações com Jesus e no afã de fazer a obra, no afã de tomar as decisões que Jesus queria que ele tomasse, ele toma atitudes precipitadas, equivocadas. Pedro tinha esse tipo de postura. Em João capítulo 18, versículos de 10 a 11, eu gostaria de ler com vocês, no livro de João, capítulo 18, no Evangelho de João, eu quero ler com os amados, só para a gente entender melhor o que eu estou dizendo aqui, a partir ou da figura desse homem chamado Pedro. Diz o seguinte: então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome desse servo era Malco. E o versículo 11 diz o seguinte: mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei o cálice que meu pai me deu? Ou seja, Pedro ali demonstrando naquele momento, quando Jesus é preso pelos soldados, o que depois culminaria com a morte de Jesus, entendemos muito bem e sabemos que isso fazia parte do plano de Deus, do processo de Deus para a vida de Jesus, porque era a forma que Deus estabeleceu para resgatar a humanidade. Mas Pedro naquele momento ele me pareceu, ou nos parece, um personagem que não tinha controle das suas emoções. Quantas vezes eu e você, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no dia a dia, e até mesmo trabalhando em nome do Senhor, não temos controle das nossas emoções? Como compreender isso? Isso, para aqueles que não servem a Jesus, soa um pouco estranho, soa um pouco estranho aos olhos dessas pessoas. Como é que pode alguém que tem uma vida controlada por Jesus, pelo menos diz-se assim teoricamente, e no momento mais crucial de demonstrar essa fé, de demonstrar essa dependência, não controla suas emoções? Pedro era esse personagem, Pedro era essa figura de um seguidor de Jesus. Muitas vezes eu e você também não controlamos nossas emoções. Muitas vezes nós, como diz o ditado popular, nós metemos os pés pelas mãos. E o desafio de Deus para mim e para você é que nós compreendamos isso e busquemos o controle do Senhor, a dependência extrema do Senhor. Outra questão interessante, eu me lembro agora do episódio quando os discípulos, sob o mandado de Jesus, entram no barco e vão para o lago, né? E mais ou menos às 3 horas da manhã, numa grande tempestade, eles estavam ali perdidos, amedrontados por conta da tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas às 3 horas da manhã, diz o texto, né? Mais ou menos 3 horas da manhã, Jesus andando sobre as águas, e aí entra em cena de novo o personagem Pedro, aquele homem muito parecido comigo e com você, com atitudes semelhantes às nossas. E quando ele vê Jesus caminhando, vindo ao longe, né, no lago, sobre as ondas, ele se levanta e fala: tá vindo alguém, né? E aí o pessoal primeiramente pensa que é um fantasma, e aí Jesus se apresenta e o Pedro entra em cena e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus manda que Pedro saia do barco. Pedro, de uma forma abrupta, sai do barco. Pedro começa a caminhar sobre as águas de uma forma miraculosa. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele continua caminhando. Enquanto ele está fitando os olhos em Jesus, ele continua determinado a chegar perto de Jesus,
Acredito eu que nesse momento talvez ele nem olhe para a tempestade. Acredito eu que nesse momento talvez ele nem olhe para as dificuldades que ele estava enfrentando e que estava deixando-os, ele e os outros, atemorizados. E continua caminhando sobre as águas. Mas em determinado momento parece-nos o texto que Pedro olha para si. E quando ele olha para si, ele começa a afundar. Ele começa a afundar e aí Jesus vai, o toma pela mão e leva ele até o barco, e a Bíblia nos diz que Jesus acalma a tempestade, e mais uma vez aquele homem se depara com o poder maravilhoso de Jesus. A Bíblia nos apresenta que Pedro tinha esses momentos interessantes, mas parece-nos que Pedro mais errava do que acertava. Muitas vezes ele tinha chance de acertar, parece que ele ia caminhar bem, parece que ele estava vencendo as batalhas, mas ele errava porque ele olhava para si, olhava para as suas dificuldades, olhava para os seus problemas, talvez não submetia a sua vida ao controle total de Jesus Cristo. Esse é o Pedro que nós olhamos para ele, que estudamos sobre ele e percebemos que ele recebe grandes elogios do Senhor, mas também grandes repreensões. E eu me lembro dos meus filhos, talvez você se lembre dos seus filhos, ou você, enquanto era criança, se lembra das repreensões do seu pai. O pai diz, não faz aquilo, a mãe diz, não faz isso, e nós íamos e fazíamos totalmente contrário à vontade dos nossos pais, e aqui no caso Pedro indo contrário à vontade do Senhor. Esse homem, Pedro, teve grandes experiências maravilhosas, mas também grandes fracassos. O texto nos apresenta que esse Pedro, ele tinha os seus contrastes, momentos de glória, de vitórias, de bênçãos, mas também momentos de grandes desafios e derrotas. Esse Pedro era elogiado, mas também era repreendido. Esse Pedro é um homem que sofria fracassos vergonhosos. A Bíblia nos diz também que quando Pedro e outros discípulos estavam no Getsêmani, ali Jesus se apresentando a eles, Jesus vai orar e Jesus pede para que eles ficam esperando Jesus para a oração. Quando Jesus volta até eles, o que está acontecendo com eles? Eles estão dormindo. E aqui nós vemos mais um episódio onde Pedro está dentro dele, ou adentrado ao episódio. Pedro, naquele momento, mostra um sono da indiferença, o sono do distanciamento do Senhor, o sono de um distanciamento não físico, mas talvez com foco não focado na obra do Senhor e no propósito de Deus para ele. Quantas vezes nós nos mostramos indiferentes? Quantas vezes nós, nas nossas atitudes, não conhecemos a Cristo profundamente? Quantas vezes nós não demonstramos uma dependência total do Senhor? Esse Pedro, que é o Pedro que nós estamos dando nesse dia aqui, é um homem que conseguiu no máximo olhar para si e para as circunstâncias. O que toma conta da sua vida? O que toma conta da minha vida, às vezes me coloco a pensar. Será que são as circunstâncias? Será que são os problemas? Será que são os desafios? Ou de fato uma vida totalmente dependente da graça de Deus? Pedro é esse homem que tinha esses momentos contrastantes. Pedro se acovardou. No episódio que nós lemos aqui no texto de Marcos, Pedro, quando é deparado, quando é confrontado com a sua fé, ele nega ao Senhor. Jesus está sendo interrogado e as pessoas que ficam ali no pátio do templo, interessante que quando lemos o texto fala que havia uma fogueira naquele momento. Ele é interpelado, ele é questionado acerca da sua fé, de quem ele servia e a quem ele seguia. Ele diz que não conhecia. Por 3 vezes ele é questionado e por 3 vezes ele nega ao Senhor. Por 3 vezes ele é questionado acerca da fé que ele tinha e por 3 vezes ele diz que ele não tinha nenhum compromisso com esse Senhor. Naquele momento Pedro se mostra um servo covarde, um servo que andava com Jesus, mas que ainda não compreendia ou não havia compreendido a dimensão de um compromisso sério com o Senhor. E Pedro se acovarda. Mas aí o que acontece? Quando ele se acovarda, quando ele não declara sua fé no Senhor, quando ele não assume o compromisso, talvez muito semelhante ao que nós fazemos no nosso dia a dia, guardando as devidas proporções, quando somos questionados ou nos omitimos, ou nos distanciamos, ou não nos posicionamos,
E aí Pedro se depara com um Pedro que olha somente para si. E Pedro nega o Senhor, mas ele cai em si. Ele lembra do encontro que ele teve com Jesus, que Jesus havia predito isso, que ele negaria o Senhor. E aí Pedro, a Bíblia fala que ele fica com remorso, que ele fica abatido e sai do cenário. E quando vemos esse episódio, nós percebemos que até a morte, a ressurreição de Jesus, Pedro não aparece no cenário bíblico. Parece-nos que Pedro vai para o seu ostracismo, parece que Pedro vai para a sua reflexão, porque ele cai em si e vê o quanto que ele não dependia exclusivamente do Senhor, ou não tinha uma vida de fato focada e de fato a servir ao Senhor. E aí só que acontece algo maravilhoso na vida de Pedro. Jesus cumpre o seu ministério, Jesus vai até a cruz, Jesus vai até a última instância por mim, por você, por Pedro também. Jesus morre naquela cruz tão cruel, tão rude, aquela cruz que foi concebida para os piores criminosos, aquela cruz que foi concebida para as pessoas que de fato tinham que pagar pelos seus crimes. A Bíblia nos diz que Jesus vai até a última instância por cada um, pela humanidade toda e também por Pedro. E ele vai para a cruz, ele é açoitado, ele é criticado, ele é menosprezado, ele é hostilizado, mas ele vai até o último momento, mostrando que assim deve ser a postura de um servo do Senhor. Um homem que não desiste, um homem comprometido com o Senhor, um homem determinado a fazer aquilo que Deus tem para ele, tem como missão para a vida dele. E a Bíblia nos diz que Jesus vai para a cruz, ele sofre as nossas dores, ele morre pelos nossos pecados, ele é morto, ele morre e depois ele é sepultado. Mas ao terceiro dia, de uma forma triunfante, gloriosa, maravilhosa, Jesus ele ressurge, ele vence a morte. E de novo ele reaparece aos discípulos. E de quem que Jesus lembra? Do Pedro. E aí o meu coração começa a ficar cheio da graça de Deus, porque eu percebo que Jesus não esquece de mim, Jesus não esquece de você. Jesus te ama de uma forma tão maravilhosa, tão intensa, que mesmo com as suas falhas, como aconteceu com Pedro, Jesus lembra de você. Jesus lembra daquele servo dele chamado Pedro. E o que Jesus faz? E aí eu quero que você leia comigo o texto de João, capítulo 21. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você tiver Bíblia aí, ou se você não tiver Bíblia, de forma muito atenta, acompanhe esse texto. João capítulo 21, a partir do versículo 9, diz o seguinte: quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Versículo 10, disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E continuando, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E aqui começa algo extraordinário na vida de Pedro. Para mim esse é um momento crucial na vida de Pedro, porque Jesus não se esqueceu dele. E aqui nós começamos a entender o que Deus pode fazer na vida de um homem que se submete totalmente ao senhorio de Cristo.
Até o momento onde Pedro nega Jesus, parece-nos que ele estava amando o Senhor, desejando estar com o Senhor, mas com algo da sua vida ainda não totalmente dependente do Senhor. E acontece que nós já dissemos aqui, Pedro nega o Senhor e ele vai para o seu ostracismo, ele volta a pescar. E Jesus, depois da sua ressurreição, reaparece aos discípulos, ele vai atrás de Pedro. E chegamos neste episódio aqui, quando Jesus de novo reaparece a eles. E Jesus reconvoca Pedro para de fato entregar a vida ao Senhor. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: não é simplesmente se Pedro amava Jesus, porque Pedro amava Jesus. Mas se Pedro de fato amava Jesus mais do que qualquer coisa. Meu querido, um homem transformado, minha querida, uma mulher transformada, ela precisa de fato amar o Senhor acima de qualquer coisa. E Deus vai começar a usar esse homem, Deus vai começar a usar essa mulher, porque Ele reconhece que acima de qualquer outro tipo de amor que Ele tenha pelos filhos, pela esposa, pela profissão, pela igreja, pelos projetos dele, Ele tem que amar o Senhor em primeira instância. E Deus começa a usar aquele homem. Interessante que Pedro era fora do paradigma que nós poderíamos estabelecer como paradigma cristão, mas mesmo assim Deus de fato ou de novo reaparece a Pedro. E aí o que acontece com Pedro? Jesus recoloca Pedro no cenário da vontade dele, dentro do propósito dele, e Pedro começa a ser usado poderosamente pelo Senhor, mas primeiro ele teve que ter aquele confronto. Será que eu e você, será que você não precisa ter de fato ou de novo um confronto com o Senhor? Ou ser confrontado pelo Senhor, para que de maneira alguma você coloque alguma pessoa ou algum projeto acima da vontade de Deus? E esse Pedro aqui é confrontado. E Jesus começa a usar esse homem. E o que nós percebemos a partir daí é uma revolução na vida de Pedro. Juntamente com Pedro, aqueles 12 homens acuados revolucionariam o mundo. 12 homens, algum deles à semelhança de Pedro, iletrados, indoutos, foram homens que revolucionaram o mundo. A Bíblia nos diz que daqueles 12 se tornaram 70, depois chegaram a 120, esse mesmo Pedro prega depois de 3.000 pessoas se convertem, depois 5.000 e uma multidão de pessoas. Deus usa pessoas mesmo que elas estejam fora do paradigma, fora do modelo que se espera, mas é preciso que essa pessoa de fato tenha o Senhor como o Senhor total da vida dela. Aquele Pedro, então, a partir daí começa a falar com ousadia e com intrepidez, com determinação, não só a determinação do seu coração, mas uma dependência extrema do Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 15, quando Pedro está pregando, e já tinha 120 discípulos ali, Pedro se levanta e começa a pregar com ousadia, não mais a ousadia do seu coração, não mais a ousadia humana, mas uma ousadia espiritual, porque de fato ele é confrontado com o Senhor e começa a depender extremamente, exclusivamente do Senhor. Aquele homem foi usado por Deus. Pedro assume no cenário bíblico, a partir desse reencontro com Jesus, e Jesus é assunto aos céus, ele assume a liderança na pregação. Pedro é usado poderosamente pelo Senhor. Não foi o Pentecostes que mudou Pedro, mas foi a experiência com o Senhor que tornou Pedro um homem totalmente dependente do Senhor. Talvez a pergunta que Deus faça para mim e para você nessa manhã: tu me amas? Tu me amas mais do que qualquer coisa? Tu me amas mais do que os seus sonhos? Você ama a mim mais do que os seus projetos? Mais do que a sua profissão, que é honrosa, que é abençoadora, que é fruto do seu sustento? Ou que dali vem o seu sustento? Você me ama? Talvez você precise responder essa pergunta para o Senhor, para que de fato Deus te use. Esse homem foi um homem profundamente transformado, porque um Deus santo usa aquele homem poderosamente. Em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 6, Pedro é usado para curar um paralítico, né? E a Bíblia nos diz que Pedro é usado poderosamente pelo Senhor, e Deus usa a vida dele de uma forma maravilhosa. Pedro também se mostra, a partir desse momento do encontro com o Senhor, um homem de oração. O texto fala que ele vai ao templo para orar, e lá ele se depara com um homem paralítico, que ele é usado por Deus para esse homem ser curado, mas também Pedro está indo para a oração. Meu querido, Deus só pode usar um homem ou uma mulher que é um homem ou uma mulher de oração, um homem profundamente comprometido com o Senhor, que investe a sua vida na dependência do Senhor. A Bíblia vai apresentar muitas situações desse Pedro.
Como eu disse anteriormente e repito, o seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se convertem. Um homem ousado, espiritual, dependente do Senhor. Depois do seu segundo sermão, 5.000 pessoas se convertem. Você imagina o que Deus pode fazer na vida de um homem restaurado? De uma mulher restaurada? De uma mulher profundamente comprometida com o Senhor? Deus pode usá-lo poderosamente para a glória do nome do Senhor. Em Atos 4, capítulo 20, Pedro vai dizer o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Olha que mudança radical na vida de Pedro. Olha que mudança extraordinária na vida desse homem, porque ele teve esse reencontro com o Senhor. Deus deu uma segunda chance para ele, e ele não perde essa oportunidade, e de fato é usado poderosamente pelo Senhor. Pedro se mostra um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, meu querido irmão, meu querido telespectador, os homens e as mulheres que Deus quer usar são homens restaurados por Deus. Homens que submetem sua vida ao senhorio de Cristo. Homens que dependem do Senhor de uma forma maravilhosa. Homens cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, versículos 34 a 32, Pedro é usado por Deus para curar um homem chamado Enéas, que estava paralítico, e de uma forma maravilhosa levar à ressurreição uma mulher chamada Tabita. Aliás, essa mulher é abençoada por Deus na pessoa de Pedro. O texto fala que ela já estava morta. Certo? Você fala, como é que pode ser alguém abençoado sendo morto? Estava morto. Pedro é usado por Deus e ela volta à vida. Meu querido, eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer usar a sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer usar você de uma forma poderosa, mas é importante que você, à semelhança de Pedro, um homem ou mulher que tem suas dificuldades, submete a sua vida ao senhorio de Cristo, amando Ele acima de qualquer coisa, e Deus pode usar você poderosamente. Se você vê a trajetória de Pedro depois desse reencontro com o Senhor, é maravilhosa. Deus pode fazer isso na sua vida também de uma forma poderosa. Submeta-se totalmente à vontade de Deus e seja um homem e uma mulher restaurado nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Eu quero que Deus abençoe seu coração de uma forma poderosa e você de fato seja esse homem, essa mulher, um ótimo pai, uma ótima mãe, um homem de Deus, uma mulher de Deus na dependência do Senhor. Se você puder fechar os seus olhos, nesse momento eu quero orar com você para que Deus te abençoe. Senhor amado, a partir desta palavra que é do Senhor, eu clamo para que o Senhor abençoe a vida de todos que estão nos assistindo neste momento. Use, ó Pai, essas pessoas, abençoe essas vidas, use-as poderosamente na dependência do Senhor. Use as vidas delas para a glória do Teu nome, use-as como canal da bênção do Senhor, permita que elas sejam restauradas pelo Senhor, toque nos corações de cada uma delas, para que em se submetendo totalmente ao Senhor, sejam usadas poderosamente nas mãos de um Deus Santo que Tu és. Abençoa essas vidas, abençoa as famílias, abençoa os projetos e os sonhos, e que acima de qualquer coisa, o Senhor use poderosamente elas. Para a glória do Teu nome, é assim que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nessa mensagem que o pastor Rodrigues Lopes compartilhou com a gente, vimos que Pedro, num primeiro momento, ele nega Jesus, apesar de estar comprometido com ele, mas a sua fé falhou. Porém, ao passar do tempo e ele caminhando mais, aprendendo mais de Jesus acerca da fé, se tornou uma referência até os dias de hoje. Nós podemos olhar para o exemplo de Pedro e vermos que apesar das nossas falhas, nós podemos crescer na fé, podemos caminhar com Deus e sermos realmente abençoados. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que você continue procurando aprender mais acerca de Deus, mais acerca do relacionamento que é possível ter com Ele. E você pode fazer isso também nos visitando, acompanhando um dos cultos em uma das nossas igrejas batistas em todo o Paraná. Amanhã, domingo, nós temos cultos aí em várias cidades do nosso estado e será uma alegria receber a sua visita. Que Deus te abençoe. Continuamos a contar também com a sua participação no próximo sábado, quando mais uma vez estaremos aqui com o programa da Convenção Batista Paranaense.
Atenção.